a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Caminhar com Jesus. Queridos e amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo convida-nos a descobrir o Cristo vivo que acompanha as pessoas pelos caminhos da vida, que com a sua palavra anima os corações magoados, tristes, desolados, que se revela sempre que a comunidade dos discípulos se reúne para partir o pão. Apela ainda que os discípulos sejam as testemunhas da ressurreição diante das pessoas. É no Evangelho, sobretudo, que esta mensagem aparece de forma nítida, clara. O texto que nos é proposto põe Cristo, vivo, ressuscitado, a caminhar ao lado dos discípulos, a explicar-lhes as Escrituras, a encher-lhes o coração de esperança e a sentar-se com eles à mesa para partir o pão. É aí que o discípulo o reconhece. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, mostra através da história de Jesus como do amor que se faz dom a Deus e aos irmãos. Brota sempre ressurreição e vida nova e convida a comunidade de Jesus a testemunhar essa realidade diante das pessoas. A segunda leitura da primeira carta de São Pedro convida a contemplar com os olhos de ver o projeto salvador de Deus, o amor de Deus pelos homens e mulheres expresso na cruz de Jesus e na sua ressurreição. Constatando a grandeza do amor de Deus, aceitamos o seu apelo para ter e garantir uma vida nova, uma vida em plenitude. A história que o Evangelho de Lucas deste domingo nos apresenta é exclusiva de Lucas. Nenhum outro evangelista a refere. O texto põe-nos a caminhar com os dois discípulos de Jesus, que no dia de Páscoa vão de Jerusalém para Emaús. De acordo com o autor sagrado, os dois discípulos dirigiam-se para uma aldeia chamada Emaús, a 70 estádios de Jerusalém, cerca de 12 quilômetros. Uma localidade que esse nome, a essa distância de Jerusalém, é, no entanto, desconhecida. Pensou-se que o texto poderia referir-se a Avaz, uma localidade situada a cerca de 30 quilômetros a oeste de Jerusalém. Alguns manuscritos antigos não falam de 70 estádios, mas de 170 estádios, o que nos colocaria no sítio certo. No entanto, parece ser uma distância excessiva para percorrer no dia, sem parar e assim continuar as conversas de maneira despreocupada. Os comentadores destacam, os biblistas nos revela muitas vezes a intenção teológica desse relato. É um relato catequético para caminhar com Jesus, compreender a vida à luz das Escrituras Sagradas. O que isso significa? Significa que não estamos diante de uma reportagem jornalística, de uma viagem geográfica, mas de uma catequese teológica sobre Jesus, sobre a revelação e a presença do ressuscitado. O que interessa ao autor sagrado não é escrever um relato lógico, coerente. Se Lucas estivesse preocupado com a lógica e com a coerência, teria mais cuidado com a situação geográfica de Emaús. E certamente explicaria melhor algumas incongruências do texto. Nomeadamente, porque é que esses discípulos partiram para a sua aldeia na manhã de Páscoa sem investigar os rumores de que o túmulo estava vazio e Jesus tinha ressuscitado. O que interessa ao autor sagrado é explicar aos cristãos, para quem ele escreve, na década de 80 após a ressurreição, como é que podem descobrir que Jesus está vivo e como podem fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Trata-se, portanto, de uma página de catequese, uma catequese teológica, de proximidade, de reconhecer o Cristo ressuscitado, mas do que descrição fiel de acontecimentos concretos. Por isso, amados irmãos, podemos refletir e perguntar a nós mesmos: quando é que os olhos do nosso coração se abrem para descobrir Jesus vivo e atuante? Lucas responde: é na partilha do pão eucarístico. Sempre que nos sentamos à mesa com a comunidade e partilhamos o pão que Jesus nos oferece, damos-nos conta de que o ressuscitado continua vivo, presente no meio de nós, caminhando ao nosso lado, alimentando-nos ao longo da caminhada, ensinando-nos
que a felicidade está no dom, na partilha, no amor, sempre que nos juntamos com os irmãos e irmãs à volta da mesa de Deus, da mesa da partilha. Celebrando na alegria e na festa o amor, a partilha e o serviço, encontramos o ressuscitado a encher a nossa vida de sentido, de plenitude, de vida autêntica. Por isso, caminhe com Jesus, amados irmãos e irmãs. E eu convido a compartilhar essa homilia, essa reflexão com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva nas nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, que vive e reina, que nos acompanha, caminha conosco e nos abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.